O mercado de pets no Brasil movimenta mais de 19 bilhões de reais por ano. Os números da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação indicam a crescente importância dos animais na vida das pessoas. O convívio diário com os pets pode ser uma boa opção para quem busca uma companhia, por exemplo. Porém, é preciso entender que os animais têm necessidades diferentes dos seres humanos. Estar atento à alimentação adequada, higiene e necessidades básicas são fundamentais para a boa qualidade de vida do animal e também para um relacionamento saudável entre nós e eles. Isso aí, o Viva Voz está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo a acadêmica de jornalismo Nicole Zanon. Oi, Nicole. Oi, Elisa, boa tarde. Boa tarde também para você que nos acompanha através da rádio, né? Da Rádio Univale FM e também pela TV Univale. Lembrando que você pode sempre participar com a gente através do Instagram e também do Twitter, @Viva Voz Univale. E também você pode curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale. Isso aí, gente. Bom, no programa de hoje a gente convidou para participar com a gente a médica veterinária Fernanda Pavone. A Fernanda trabalha em um pet shop aqui na cidade de Itajaí e está se especializando em dermatologia veterinária. Obrigada pela participação, Fernanda. Obrigado pelo convite. Quero agradecer vocês da Rádio Univale por ter dado essa oportunidade de eu colocar um pouco o meu trabalho. Muito legal. Expor um pouquinho. Bom, eu acho que é evidente para todo mundo, cada vez tem mais gente gostando de animais, né? Curtindo seus pets, animais sendo tratados como verdadeiros membros da família. O que você pensa sobre isso? Você, como veterinária, já conversamos antes de iniciar, você também tem bichos de estimação. Como é que você vê esse relacionamento dos animais com as pessoas? Assim, eu acho muito importante tratar os animais bem, né? Você vai pegar um bichinho de estimação, você tem que saber que esse animal vai ter um longo tempo de vida com você, né? Mas assim, pessoa é pessoa, animal é animal. Por muita gente está substituindo, né? Filhos vão estar querendo mais ter e pegando animais de estimação e tratando como filhos. Eu vejo lá no pet que eu trabalho, no pet shop ali no Lirão. Por exemplo, as pessoas chegam, ele é meu filho, cuida bem dele, não vai maltratar, e beija, e abraça, e chora de deixar ele ali, só apenas por um simples banho. Certo. Né? Aí, assim, tu tem que pensar que se você pegar ele, cuidar da alimentação, que é muito importante, dar uma alimentação boa, tá? Uma ração de boa qualidade para o animal, vermífugo, vacina, sabe? Lógico, essa parte ali de saúde é muito importante para o animal. Agora, Fernanda, você acha que essa humanização que muita gente faz com os bichos de estimação pode ser um problema? Eu acho que pode ser um pouquinho, assim, de exagero, né? Um pouquinho, assim, exagerado, porque daí a pessoa deixa de ter contato com o ser humano e fica contato só com o animal. E o animal não fala assim contigo, né? Ele vai te dar carinho, vai te dar amor, tudo, mas não vai conversar com você. Certo, Fernanda, como a gente falou, muita gente trata como membros da família mesmo. Até muita gente acaba trazendo os animais para dormir com as pessoas na cama, né? Você acha que existe um limite para essa aproximação entre humanos e animais? Olha, assim, deveria ter o animal ter o lugarzinho dele, né? Tem a casinha dele, não tem problema ficar dentro de casa, mas tem a casinha dele, o lugarzinho dele, né? Porque tem algumas doenças que pode transmitir, pulga, carrapato, se o animal tem, ele não tem. Mas a pessoa sai andar na rua com o animal, não sai? Saindo andar na rua com o animal, ele pode pegar uma pulga, pode pegar um carrapato, transmitir para o ser humano, né? Pode pegar um verminose e transmitir para o ser humano. Então, tem também que pensar na saúde do proprietário, não só em si. Tu fica ali, meu bichinho é limpinho, tomo banho. Mas animal é animal, né? A gente está falando muito nesse começo de entrevista sobre esse trato exageradamente bom, né, que os seres humanos dedicam aos bichos. Mas é claro que tem o inverso também, né? Tem gente que a casinha do cachorro é aquele lugar que nem sempre é muito limpo, nem sempre está organizado. O que você diz para essas pessoas? Eu digo assim, que a pessoa, antes de pegar, tem que pensar bem. Pensar, eu peguei um animal, né? Eu tenho que cuidar dele, pro resto da vida dele. Ele vai ficar doente, tem que levar no veterinário, ter acompanhamento, não medicar assim em casa. Muitos remédios podem fazer mal pro animal, tá? Porque o organismo dele é diferente do ser humano. Então, tu tem que ter esse cuidado tudo,
Esse cuidado geral que eu digo, né? Pensar que tu vai ter que dar uma vacina para o animal, não, é pequenininho, bonitinho, filhotinho, pegou. O animal vai crescer, né? Quando é pequeno tem que ter os cuidados ainda, mais cuidado do que quando é adulto, fazer as doses de vacina para ele não pegar uma parvovirose, uma sucinomose, né? Uma leptospirose, que leptospirose transmite para o ser humano também, é uma zoonose. Então tem que ter todos esses cuidados, né? Se você pensa que vai pegar ele e depois vai dar... Deixar lá no canto, no fundo da casa. Tem muita gente que faz, tá lá no canil. O canil é aquele lugar que nunca ninguém vai, né? Tem que pensar que o animal também necessita de carinho, de atenção. Legal. Tem animais que entram em depressão por falta de atenção do dono. Tem animais que eles começam a se coçar por estresse. Às vezes o dono vai, sai para trabalhar, ele fica sozinho, mora em apartamento, fica lá no cantinho, tá se coçando e ele é de estresse. Olha só. Tem que pensar que o animal também tem esse lado psicológico. Tem esse lado psicológico. A gente tem que lembrar que não é para tratar o animal também como um brinquedo, né? Não. Que muita mãe compra para o filho e, porque é bonitinho. Mas quais são os principais pontos que a pessoa precisa pensar antes de ter um animal? Antes de comprar ou pegar um animal da rua, adotar, no caso, né? Ela tem que pensar na responsabilidade que ela vai ter, tá? Primeiro ponto. Peguei um animal, tem que ser responsável por ele. O animal ficou doente, vai ter que ter condições de levar ele num médico veterinário. Vai ter que gastar com ele, né? Às vezes vai precisar ficar internado, vai ter que gastar. A alimentação. Tem que comprar um alimento, uma ração de boa qualidade para ele, porque influencia tudo no metabolismo, na pelagem dele. Vai ter que dar um vermífugo para ele. Tem que pensar nisso, vai gastar com vermífugo. Vai pensar vermífugo é a vida toda. né? A vida toda tu vai ter que dar. As doses das vacinas. Tem que pensar que tu vai ter esse gasto com ele também. Com roupinha, às vezes é frio, comprar para ele. Vai ter que ter um cantinho para ele dormir, vai ter que dar atenção para ele. Não é simplesmente tu pegar, eu tenho que trabalhar, a pessoa trabalha o dia inteiro, deixa o animal lá jogado. Chega lá em casa, mal e mal passeia com o animal. Mora em apartamento, por exemplo. Muita gente mora em apartamento e tem um animalzinho lá. Chegou do serviço, tem que levar ele passear, né? Fazer as necessidades dele, até antes de trabalhar, porque o animal fica o dia todo lá. Tem animal que não faz necessidades num apartamento. Tem que levar esperando. Ele, fica esperando, né? Tem que ter todo esse lado que tem que olhar. Importante. Fernanda, animais como cães e gatos também sofrem de doenças que atingem os seres humanos, como colesterol alto, diabetes, pressão alta, problemas renais, câncer. E isso cada vez mais está aparecendo, talvez exatamente por conta dessas especialidades veterinárias, como você está fazendo essa sua especialização em dermatologia, né? Então, eu acho que a própria medicina veterinária tem avançado e tem conseguido tratar e descobrir essas doenças nos bichos também, né? Como evitar, né, esse tipo de doença? O que fazer para tentar manter saudável o seu animal e o que fazer diante de uma doença como essas? Assim, se você perceber que teu animal tá estranho, né? Que o dono tá com o animal. Se ele dá atenção pro animal, ele vai perceber que o animal tá estranho, tá mais lá no cantinho, que ele não tá normal. As fezes dele, que ele não tá comendo, né? E tu também perceber a idade dele, né? Animais mais velhos têm tendência a ter, assim, como é que eu vou dizer, câncer, né? Essas coisas assim. Então, quando você perceber que teu animal tá diferente, você leva a um médico veterinário especializado para que ele possa diagnosticar, tá? Fazer uma anamnese com o proprietário, fazer um exame clínico no animal. Aí, depois disso, ele vai, como é que eu vou dizer, prosseguir com o tratamento. Talvez fazer um exame de sangue, para ver se tem um colesterol alto, alguma coisa assim do gênero, né? Aí, para ver o que pode ser tratado. Não adianta o proprietário chegar assim, não, meu animal tá doente, vai lá no pet shop, mas não em consulta veterinária. Eu quero um remedinho. Muito disso. É verdade. Acontece. A gente tá lá, não, mas meu animal tá com uma dorzinha de barriga, eu quero um remedinho para ele. Pode ser várias coisas. Tá com uma diarreia. Pode ser remedinho não vai resolver. Muita gente faz isso. Eles não querem passar por um especialista. Eles querem alguma coisa que possa resolver logo, mas não sabe qual é a causa do problema, o que está ocasionando isso no animal, né? E eu acho muito importante você saber qual é a causa.
que está causando para dar o tratamento certo. Com certeza. A A cura gente- vai vir mais rápido, inclusive, né? Com certeza. A gente também falou um pouco sobre a alimentação dos animais, né? Assim, tem muita gente que dá frutas, legumes para os animais. Então, uma alimentação específica para cada animal, ela é fundamental para que o animal tenha uma boa qualidade de vida, né? Você poderia citar alguns animais alguns alimentos que são tóxicos, que não pode dar para o animal, ou alguns que podem? Assim, o que é tóxico para o animal? Alho, cebola, essas frutas assim cítricas, laranja, abacate, não pode dar chocolate, não pode dar comidas temperadas, como por exemplo, faz uma carninha final de semana ali. O animal vai comer. Segunda-feira vai chegar lá com vômito, diarreia. Dei só o ossinho. Mas não é. O que tem? Temperada. Que tempero que A tem? carne foi temperada. Temperado naquilo, né? E assim, evitar essas frutas assim. Um pedacinho, por exemplo, assim, de maçã pode dar para animal, né? Assim, como é que eu vou dizer? O principal mesmo é tu dar a ração, porque na ração já tem tudo os ingredientes necessários. E hoje em dia nós estamos com muito caso de animais alérgicos, muito alergia alimentar, tá? Às vezes tu dá comida para o animal começa a se coçar, né? Então tem que cuidar com leite, derivados, comidas com muito molho. E quem prefere dar comida caseira e não dar ração? Você tem uma orientação? Olha, eu tento orientar para ele passar para a ração. Mas o complicado é o seguinte, que tem pessoas que desde pequena, desde que o animal é filhote, dá comida. Daí o animal já está com uma idade avançada e tu tentar fazer o animal comer a ração é meio complicado, né? Depende tudo muito do caso. Tem que acostumar, às vezes, desde de filhotinho. Vamos supor, o animal está com 14 anos, sempre comeu comida. Como é que eu vou agora passar só para uma ração? Às vezes está sem os dentinhos já, aí não consegue, daí, né? Mas eu tento sempre orientar, dar comida, tenta colocar um pouco de ração junto, tenta não dar a comida, dar só a ração para fazer ele comer, sabe? Mas dá também uma ração de boa qualidade. Pois é. Porque tem essas rações que compram no mercado, ela não tem a qualidade com uma super prêmio. Que são as rações, uma ração prêmio, super prêmio, sabe? Que tem bastante proteína de frango, de cordeiro, que faz com que o animal consiga metabolizar melhor. E, consequentemente, ele vai conseguir aproveitar mais da proteína desse alimento e vai, consequentemente, consumir menos ração e defecar menos. Então, por isso que é muito importante do que tu comprar uma ração assim adequada, um pouquinho custo mais caro, mas tu vai ter uma boa qualidade. Vale a pena. Na pelagem do animal, tu vai sentir que não vai cair muito pelo, essas coisas assim. As rações também são variadas para cada raça, né? Tem rações que é variadas para cada raça. E também tem as rações que a gente diz aquelas standard, né? Que tem um pouco mais de milho, frango, ossos. Aí tem essas prêmios, super prêmios, né? Que tem mais proteínas que o animal, o cão é carnívoro, né? Então, é variado. E também tem as rações que são específicas, né? Vamos supor, uma doença renal, uma doença cardiológica, uma doença de pele, né? Legal. Fernanda, vamos falar um pouquinho dos filhotes, né? Todo mundo ama filhote, eles realmente são apaixonantes, mas eles precisam de cuidados também, né? O que você orienta para... A gente está falando em animais, mas é claro que, a princípio, a gente fala de cães e gatos, né? Mas, enfim, em outro momento a gente até pode falar de outros animais de estimação, mas acho que são os mais comuns, né? Animais de companhia, né? Que dizem. Isso. O que você orienta para os filhotes? Os filhotinhos, primeira coisa, você pegou um filhotinho, não saia com ele na rua, tá? Porque ele ainda não está imunizado com as vacinas em dias. Você só pode sair, passear com ele na rua depois de 21 dias que ele tomou a terceira dose da vacina, tá? Porque tem a janela imunológica da vacina. A gente dá 21 dias depois outra, 21 dias depois outra. Então, não pensa que ele vai tomar a primeira dose da vacina, ele já vai estar imunizado. Não, tem que evitar, tá? Não levar em banho tosa, evitar dar banho, né? Nele, tá muito sujo, então dá um banhinho assim rapidinho no dia mais quente. Aquele paninho molhado. Isso. Tem banhos secos hoje em dia também. Tá com muito cheiro? Passa um banho seco só para tirar aquele odor que tem do cachorro, né? Pegou o animal, primeira coisa, vermífugo.
tem que determinar. Primeira coisa. Tanto cães e gatos, você está dizendo. Tantos cães e gatos. 45 dias que ele vai deixar a mãe, você tem que dar um remedinho de vermes para ele, tá? Depois, princípio, ter esses cuidados, não sair na rua, vacinar ele, dar uma ração de filhote, não pode dar ração de adulto para cães, porque não tem os nutrientes essenciais, é muito importante, tá? E é isso aí, assim, que eu oriento, assim. Principalmente, assim, muita gente pega o animal, vou levar no banho tosa. Filhotinho não tomou nenhuma vacina. Imagina. O banho tosa recebe muitos cachorros. Lógico. Então, tu não sabe, os cachorros que estão lá estão vacinados, estão com doenças. Muitas doenças ficam no ambiente e pode contaminar o filhotinho. Ok, vamos fazer um intervalo. A gente volta já a conversar com a médica veterinária Fernanda Pavoni. Isso aí, já voltamos. Hoje o papo é sobre animais de estimação. A gente está conversando com a médica veterinária Fernanda Pavoni. Fernanda, falando um pouquinho agora do lado humano, né? Muitas pessoas acabam adotando um animalzinho de estimação, gato, cachorro, por uma companhia, até por orientação médica, pessoas com depressão, com câncer. Qual que é o seu posicionamento em relação a isso? Olha, eu acho muito importante, porque eu acho que um animal pode ajudar numa recuperação boa. Às vezes é aquela pessoa que é muito sozinha, sabe? Geralmente os velhinhos, assim, que estão até em asilos, tem até animais que você leva nos asilos para ajudar como é que eu vou dizer, os velhinhos a se animar. E tem um resultado muito bom. Bacana, realmente muito né? bom. Aquela criança muito imperativa, sabe? Que parece que falta alguma coisa para ela. Pega um animalzinho, vai estar ali, faz carinho. E o animal é assim, né? Principalmente o cão. Você briga com ele, ele esquece. Ele volta e vai ser teu amigo, vai abanar o rabinho. O ser humano já vai guardar a mágoa. Então, ajuda bastante. Até a se entreter, né? Com uma outra coisa, uma outra companhia. Alguma coisa. Só que também, criança, principalmente, tem que pensar que não é um brinquedo. Esse é o problema. É um animalzinho de estimação. Isso. Ele sente dor, ele tem sentimentos. Crianças né? muito pequenas, melhor não, né, Fernanda? Quando é muito, muito pequeno, assim, 2, 3 anos que não sabe, às vezes pega, puxa, pode machucar, né? Verdade. Porque o animal sente dor, ele tem Com sentimentos. certeza. Bom, já que a gente está falando disso, né, o animal sente dor, na sua vivência aí, nos seus atendimentos, o que você observa que são os principais erros que os proprietários cometem em relação aos seus animais de estimação? Assim, principais erros, eles fazerem a automedicação, tá? Por exemplo, como eu tinha falado antes. Eu botei a mão no focinho do cachorro, achei que estava com febre. Foi lá no pet shop e, eu quero um remedinho para febre, mas nem sabe se o teu animal tá com febre. Não sabe. Tá com uma diarreia. Vou lá pegar um vermífugo. Sabe se é caso de verme, se tá com diarreia? Ou muitas vezes também dão remédios humanos. Não é que não pode dar. Pode, mas tem alguns medicamentos humanos que não pode dar pro animal, que faz mal. Pode causar uma gastrite, uma intoxicação, sabe? Isso tem que ter o cuidado. Eu acho que, assim, a automedicação, eu acho que é um dos maiores erros, sabe? E, assim, às vezes eles não querem nem procurar um profissional. Eles vão... uma agropecuária. Achou ali, meu animal tá com isso, nem leva lá. Então, fica como um achômero. Como que tu vai saber sem ver o animal, sem examinar, sem fazer uma anamnese com o proprietário certinho, ver o que tem, né? Acho que a automedicação é o erro, assim, que eu percebo. Aí, quando o animal tá ruim mesmo, aí leva no médico veterinário. Aí que já acontece? Tá no coitado lá. Milagre tu não vai fazer. Daí já deu um medicamento que não podia dar, aí tu vai dar outro. Às vezes a pessoa nem sabe qual medicamento deu, pra ver se não tem uma interferência em um e outro. É meio complicado. Bom, e quando os animais eles vão ficando mais velhos, também junto vem os problemas de saúde, né? De que forma que a gente pode agir para manter uma boa saúde desses animais nessa fase? Nessa fase, assim, vamos supor, tu diz uns 12, 13 anos. Isso, que já tá mais no finalzinho da vida, né? Assim, dá uma qualidade boa de vida pro animal. Qualidade boa, que eu digo de vida, assim. Leva ele para uma consulta, nem que ele não tem nada, para uma rotina. Médico veterinário, fazer um exame de sangue, né? Ver se ele não tem um câncer. Se tiver, ver se é viável tratar, fazer uma cirurgia ou se não é, se corre risco ou não. Uma ração para idoso, tá? Tudo isso, eu acho que é muito importante, né? Fazer uma avaliação. Que nem pessoas idosas vão no médico fazer uma avaliação. Lógico. E um animal também precisa.
Quais são os principais problemas que acabam afligindo os cães idosos? Geralmente câncer, assim, cadelas mais câncer de mama, sabe? Eu vejo assim mais frequente, mas tem outras doenças também, hipotiroidismo, hiperadenocórticismo, sabe? Outras doenças que afetam geralmente animais, não quer dizer que não possa dar animais mais novos, mas geralmente animais mais idosos é o que acontece. A gente tá falando bastante de cachorro, né? É verdade. E sobre os gatos, o que a gente poderia, você poderia orientar em relação aos cuidados com gatos? Os cuidados com gatos, assim, por exemplo, um gato machinho. A partir de 6 meses, castra ele para ele não sair na rua. Porque gato, ele é temperamental, ele não é que nem cachorro, né? Alguns gatos vêm no colo, tem um comportamento que eu digo que é cachorro. Mas a maioria não, eles têm o próprio comportamento deles, né? Então, castra para que eles não saiam na rua, porque tem muitas doenças que são transmitidas de um gato para outro. Não transmite para os seres humanos, mas transmite como FIV, FeLV, às vezes uma briga, né? Pode transmitir e não tem cura e pode levar o animal à morte. E o outro animal sai na rua, tem pulga, pega pulga. Tem um cachorro em casa, um gato, vai trazer pulga, não consigo controlar, mas, né? Tá ali na rua. Então tem que ter esse cuidado. Também dá uma ração de boa qualidade, vacina também, para gato também é importante, tem que dar também para evitar as doenças, sabe? Remédio de vermes também, que nem cão. Legal. Você falou ali da castração, né? Mas quais são os prós e contras da castração? Porque muita gente vê isso de uma forma negativa, né? Quais são esses prós e contras? Assim, ó. Eu digo, vamos supor, um gatinho macho, eu sou a favor a castrar. Porque ele vai sair pra rua pra querer namorar, né? E assim, o problema é que ele dá uma engordadinha, né? Por causa dos hormônios. Tem gente que reclama isso. Reclama isso, eu castrei meu gato engordou, ficou mais preguiçoso, não tá mais brincalhão. Mas tudo tem que ter a ver com os hormônios dele. Então, assim, vai ter que cuidar mais da alimentação. E tem que pensar que, às vezes, na castração ele pode mudar o comportamento dele. Aquele gato que é mais brincalhão, mais ativo, não ficar tão ativo, né? E assim, cadelas, assim, é muito importante castrar, que pode causar piométrica, uma infecção no útero, né? É muito bom, muito importante castrar, até devido ao caso do próprio hormônio. Até mesmo câncer de mamas, né? O machinho, se você tem cão macho, que não vai pra rua, que você não tem fêmeas, assim, como supor, em casa, não tem nenhuma doença de próstata, ou ele não fica mijando por tudo, que eles querem, muitas vezes, eu quero castrar meu cão porque ele levanta a perninha. Só que assim, se você castrar ele depois que ele já levantou a perna, é capaz ele continuar levantando, porque ele é um hábito. É um hábito, é o instinto animal, né? E tem alguma idade para poder fazer a castração? A partir dos 6 meses, que daí já tá no desenvolvimento, tu pode castrar tanto cão, gato, né, macho e fêmea, né? A partir de 6 meses de idade. Ok. Vamos sair um pouquinho do cachorro-gato, vamos falar de pássaros, né? Porque a gente está falando de animais de estimação e muita gente opta por ter pássaros. E pássaros na gaiola, que a princípio eu já olho meio assim, fico com a sensação de que aquilo não é uma boa forma de viver, né? Para um pássaro. Como é que você vê isso, esses animais que vivem nas gaiolas? Assim, ó, na verdade, o animal, ele tá ali na gaiola, que ele foi criado assim, né? O problema é que se tu soltar ele agora, o animal que é criado há anos ali, às vezes ele pode morrer com predador. Não que o animal que convive solto não vai morrer, mas o animal que já convive anos numa gaiola, que foi criado assim desde pequeno, tu vai soltar e às vezes ele não vai nem saber como se alimentar. Vai vir um predador vai vir, vai matar ele, assim, facilmente, né? Só que assim, o certo era deixar o animal, o pássaro no ambiente dele, não pegar e... Só que como hoje em dia está muito humanizado, as pessoas... Até animais que não podem, né? Que é proibido, eles pegam e estão botando em... Araras, papagaios... Estão pegando, estão transportando... eu acho um pecado fazer isso. Claro. Porque está tirando do habitat deles, trazendo para um habitat que não é deles, e está colocando numa gaiola, daí o animal... Fica perdido, solta ele, né? E quem sai prejudicado é só o animal, isso devido ao ser humano. Aliás, só aproveitando um relato aqui que eu acho bem bacana, eu comecei a colocar ração, inclusive tem ração específica para pássaros livres, e os pássaros vão lá na minha casa, eu não preciso de gaiola. É verdade. E eu acho que é um caminho bem legal para quem gosta de pássaros. Tá alimentando eles também. E eles estão livres, né? Sim. Porque eles têm um ambiente deles.
Mesma coisa, vamos prender um ser humano numa gaiola, tipo, né? Não dá. Não faz sentido, Não faz sentido, né? É verdade. Muitas pessoas também estão começando a ter animaizinhos diferentes, né? Como araras, calopsitas, iguanas. Tem gente que tem até porco em casa como estimação. Mas esses animais, eles também precisam de um cuidado, né? Você acha que precisa ter um acompanhamento médico com esses animais? Eu acho que precisa sim. Aí tem o veterinário especialista, né? Tem de clínica de pequenos animais, de grandes, né? E especialista em silvestres, né? Aí, quando esses animais adoecem, é bom você levar ele a um especialista, né? Que nem na medicina humana, cada médico tem sua especialidade. Veterinários também têm, né? E então, eu acho muito importante você não, assim, chegar também numa agropecuária, minha calopsita tá doentinha, dá um remedinho ali, né? Às vezes, até você pode passar para um médico veterinário de clínica de pequenos, mas muitas vezes, o médico veterinário de clínica de pequenos não vai saber diagnosticar certo o que aquele animalzinho tem. Por isso que existe um veterinário especialista para cada espécie. Bacana. Fernanda, o programa está terminando. Deixa uma mensagem para as pessoas que têm animais e também para aquelas que não têm, né? Porque muitas vezes os bichos estão na rua e acabam cruzando com outras pessoas que nem sempre são receptivas, né? Assim, ó, as pessoas que querem muito adquirir um animalzinho de estimação, primeiro pensar na responsabilidade perante o que vai ter com o animal. Muitas pessoas querem só animais de raça, mas temos que pensar que tem tantos animais ali que não tem família, né? Que precisam ser adotados, estão em canis ou estão mesmo na rua. Pense antes de você adquirir um animalzinho, não pensar só na raça, nas características que aquele animal tem, mas pensar no amor que às vezes até um animal que não tem raça possa dar para você. Legal. Né? Pensar, assim, muito importante, tirar eles da rua. Muito bom. Isso aí, Fernanda, muito obrigada. Bacana sempre falar sobre animais. A gente conversou com a médica veterinária Fernanda Pavone. Trabalha aqui na Pet Shop Ari, é isso? Não, Pet Shop Lirão. O Lirão, desculpa. Pet o Shop Lirão. Fica aqui ali em Itajaí. na Rua Uruguai. Na Rua Uruguai, aqui do lado pertinho da gente. do fórum. Bacana. Então, obrigada, é isso aí. Fechamos aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço Nicole. o convite de você, aqui da Rádio Univale. Espero ter esclarecido as dúvidas, né? Que muitas pessoas têm um animalzinho de estimação que estavam querendo saber. E qualquer coisa, pode entrar em contato. Vamos ali fazer uma consulta. Ótimo. E que caso precise, tá bom? Muito obrigada, né, Obrigada, Fernanda. Eu que agradeço. Muito obrigada e muito obrigada a você também que nos acompanhou pela rádio, pela TV Univale. Até o próximo programa.